Disse Jesus: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Tema da mensagem de hoje, pastora Sara? O livramento sobrenatural. O livramento sobrenatural. Continue conosco até o final deste vídeo, que você vai aprender um pouquinho mais com o Espírito Santo sobre este assunto. Que prazer estarmos juntos mais uma vez. Inscreva-se em nosso canal, continue conosco, compartilhando com os seus amigos. Dê aquela apertadinha no sininho, faça o seu comentário e deixe o seu like. É muito importante para nós. Amém? Agora sim, prepare-se, porque Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. O texto bíblico de hoje, que vai servir de base para a mensagem de Deus, está no livro de Atos, capítulo 5, a partir do versículo 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e, voltando, lhes anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos, está aí esse texto bíblico que narra, que descreve o que aconteceu naqueles dias lá em Israel, como consequência daquela cura que está registrada no capítulo 3. Nós já estamos aqui no capítulo 5. Vejam só, 3 capítulos destinados ao que aconteceu como consequência de uma cura divina. Então, a mensagem de hoje tem como propósito mostrar como as coisas aconteciam naquele tempo e, lamentavelmente, continuam acontecendo ainda hoje. Mas continue conosco, porque vem aí agora o primeiro tópico da mensagem. A inveja dos saduceus. Vamos agora para o texto bíblico. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão. Pois é, meus irmãos e amigos. Os saduceus, quem eram os saduceus? Era uma das seitas do judaísmo naquele tempo. As duas principais, na verdade. A outra seita concorrente aos saduceus era a seita dos fariseus, que eram radicais, e os saduceus, que eram os politiqueiros da época, para contextualizar. Eram mais moderados, se envolviam com política e tudo mais. Hoje, lamentavelmente, né, há muitos saduceus no nosso meio, porque a história se repete. É muito estudar história, estudar teologia para a gente compreender as coisas. Muito bem.
Mas os saduceus invejaram os apóstolos, porque eles não podiam, apesar de serem religiosos, eles não podiam fazer o que os apóstolos estavam fazendo, porque os apóstolos só estavam fazendo o que eles fizeram exatamente porque eles eram cheios do Espírito Santo. E os saduceus não criam no poder do Espírito Santo, não criam em ressurreição. Os saduceus acreditavam em reencarnação, que hoje, infelizmente, muitos enveredaram por este caminho do espiritismo, que nada mais é do que a reencarnação que já havia naquele tempo, nos dias de Jesus, e os saduceus eram assim. Então, por inveja, eles eram poderosos, eles eram religiosos, mas não tinham poder de Deus na vida deles. É o que acontece hoje. Há muitos religiosos que, inclusive, estão me assistindo agora, mas que na vida deles não tem poder de Deus. Porque para receber o poder de Deus, tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aí sim, o poder do Espírito Santo vai agir através da pessoa que faz aliança com Jesus. Então, os saduceus viram o que aconteceu, não podiam fazer a mesma coisa e, por inveja, mandaram prender os apóstolos, que ali estavam representados por Pedro e João, porque foi através deles que o Espírito Santo manifestou o seu poder e aquele coxo foi curado para a glória de Deus. E o que mais deixou os saduceus perplexos e com muita inveja é que naquela tarde e noite, mais ou menos 2.000 pessoas se converteram a Cristo. Isso aí o diabo ficou mais endemoninhado do que ele já era. E aí usou os saduceus para prender os homens que creram em Jesus e que estavam agora continuando a cumprir a ordem dada por Jesus. Vamos agora para o segundo tópico, pastora Sara. Deus libertou os apóstolos. Texto bíblico. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Pois é, meus irmãos. Então aqui está esse texto que a pastora Sara leu, está narrando que os apóstolos foram tirados da prisão. Por quê? Porque Deus enviou anjos que tiraram milagrosamente os apóstolos da cadeia. Foram presos porque, em nome de Jesus, um homem foi curado e o homem estava lá presente. E o que aconteceu? Deus agiu. Porque Deus não aprova a injustiça. Os apóstolos foram presos injustamente por pura inveja. Pura inveja. Então foi um grande milagre. Foi um grande livramento de Deus. Amigo, Deus tem um compromisso com aquele que crê. É por isso que não adianta se levantar contra a igreja de Jesus. Não adianta. Pode se levantar? Pode, porque o diabo está aí usando quem ele quer, quem dá lugar para ele. Mas Jesus disse logo, disse inclusive para Pedro: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, referindo-se a ele mesmo, eu edificarei a minha igreja. Agora presta atenção. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, isto é, contra a minha igreja. Então, de quem é a igreja? É de Jesus. Não adianta se levantar. Atenção, você que é autoridade, que tem intentado no seu coração se levantar contra o povo de Deus. Cuidado, você estará
se levantando contra Deus. E eu nunca vi ninguém que se levante contra Deus ter bom resultado. Então, não faça como os saduceus. Não faça, porque você vai ser envergonhado como foram os saduceus naquele dia. Amém? Agora eu quero orar. Você está disposto a seguir Jesus? Naquele dia em que Pedro e João pregaram lá no templo de Jerusalém, 2.000 almas aproximadamente se converteram com a pregação de Pedro, mostrando que não foi ele quem curou aquele homem, mas foi o poder de Deus. Foi o poder do Espírito Santo que se manifestou através de um simples homem de carne e osso, um simples homem pescador do mar da Galileia. Mas qual era a diferença? Ele era seguidor de Cristo. Você quer ser um seguidor de Cristo? Você quer ser usado pelo Espírito Santo? Quer? Então aceite a Jesus agora. Amém? Aceite. E você vai receber como hóspede perene a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que é Deus, tanto quanto Jesus, tanto quanto o Pai. Pastor, eu quero. Então, apresente-se, coloque a sua mão no peito e diga agora para Jesus, onde quer que você esteja neste momento: Jesus, eu quero ser um seguidor teu, como foram Pedro, Tiago, João, tantos apóstolos e tantos milhares e milhares e milhões que seguem ao Senhor até o dia de hoje. Faça isso agora, onde quer que você esteja neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento as pessoas que ouviram a tua palavra, que creram e que estão querendo te seguir, Jesus. Por estas pessoas que estão te aceitando como Senhor e Salvador, eu te peço, perdoa os seus pecados. Registra os seus nomes no livro da vida, da sabedoria, da força, da coragem, para que todos perseverem neste caminho até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém, amém e amém. E agora, vamos orar pelo Brasil. O Brasil precisa se unir em oração. Toda vez que o povo de Deus ora, Deus responde. Jeremias capítulo 3, 33, 3. Clama a mim, Deus falando, e responder-te-ei, e far-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus vai fazer coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Eu não sei como é que ele vai fazer, mas ele vai fazer, porque ele prometeu para Jeremias, que estava naquele momento representando o povo de Israel como profeta, e eu agora, como profeta de Deus, também vou orar, e em resposta à minha oração, Deus vai responder no tempo e na hora certa. Se você crê, ore comigo agora, neste momento, onde quer que você esteja. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento a nossa nação, o nosso país. Paizinho, eu sou teu profeta. O Senhor me chamou neste tempo para ser profeta. E como teu profeta, eu te peço, salva o Brasil espiritualmente, salva o Brasil moralmente, salva o Brasil economicamente, salva o Brasil politicamente, salva o Brasil na área da educação, salva o Brasil na área da infraestrutura, salva o Brasil na área jurídica, salva esta nação, Pai, em nome de Jesus, pois esta nação é tua. Obrigado, meu Deus, pela fé. Tenho certeza que o Senhor vai responder a mim e a tantos quantos estão orando comigo. Eu tenho certeza que a resposta virá para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Amém, amém e amém. Final de mais um vídeo. Que bom estarmos juntos até este momento. Espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser.
ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele, somente a Ele, Jesus Cristo, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Graças a Deus.